Ok. Estão aqui então, devemos ter concluído a parte 1 deste tutorial, onde desenharam este ecrã. Já tem aqui o botãozinho para testar. E agora nós vamos avançar para a parte de codificação deste registro de utilizador. Começando por criar aqui uma classe para o utilizador. Então vamos ao Java, aqui neste separador, Java, e vamos criar uma classe que vai chamar utilizador. Para que depois consiga fazer para depois conseguir guardar isto no fecheiro, vamos implementar aqui a interface Realizable. Aqui nós não temos nada diferente de uma classe em Java que já estão bastante habituados a ver. Vamos declarar as variáveis de instância. Eu tenho o nome, tenho a morada e todas as variáveis de classe correspondem aos campos que vamos ver no formulário que nós criamos. Certo. Depois disto, vamos criar então o construtor, obviamente é necessário. Aqui podemos utilizar o nosso criador automático de código. Tá? Aqui no menu Code temos aqui o Generate e vamos gerar o nosso construtor. Temos que selecionar todas. Está feito. Agora, gerar os getters e setters. Portanto, todas as getters e setters. Feito. Por fim, gerar o string. Tá? Então, já estão aqui os criados classe do utilizador. Vamos passar então agora a nossa classe main para codificar o registro do utilizador. Vamos então aqui codificar o registro do utilizador. Bem, aqui como podem ver, nós temos a classe MainActivity e dentro temos o método onCreate, e este método é que nos vai criar o formulário, que já está aqui feito, portanto está feito, tudo feito. Ele vai buscar aqui o layout do ActivityMain que nós já criamos, vai então criar-nos o nosso ecrã. Dentro do onCreate nós podemos continuar a escrever mais código, se nós quisermos. Se for muito código, podemos claro, criar aqui outros métodos à parte. Neste caso, podemos fazer uma espécie de uma mescla dos dois. Ou seja, eu vou fazer aqui a chamada do botão, que nós temos do registrar, e depois passamos a fazer então, num outro método aqui, o registro propriamente dito, para não ficar tudo dentro do onCreate. Okay? Para já, eu vou só aqui criar uma variável de classe. Então vai ser aqui uma variável de classe, que é o ArrayList. O ArrayList que nós vamos utilizar vai ser um ArrayList de utilizadores. Claro. Bom, vamos chamá-lo, não sei, lista de utilizadores. Não, mas porque também não ficar aqui, mas ficar assim. E o
list utilizador. Deixa-me fazer aqui um bocado. O import foi feito de forma automática. Aqui foi feito automático. E o import, se não fizer de forma automática, tem que o fazer manualmente. Okay? Portanto, isto vai ser necessário. Agora, eu vou também utilizar aqui uma declaração do botão, um button, para parar o botão chamado ajustar igual. Ora. Button, vou buscar aqui o botão, find. Ok, então o que é que isto aqui é? Eu vou, nesta variável botão ajustar, buscar o botão ajustar que eu criei no main. Este botão está aqui. E a forma de o fazer é esta. Eu primeiro declaro uma variável do tipo controle que eu quero buscar, não importa. Dou-lhe o nome. Por acaso é igual, mas não precisa ser. Eu posso pôr um nome diferente. Esse caso reafirma o que eu vou buscar. Nas versões mais recentes, se calhar isto até não é necessário. Pois, estás aqui é redundante, eu poderia não pôr. Estás aqui em cima, não sei se consegue entender. Mas estás aqui é redundante. Eu posso apagar esta parte, não é necessário. Na versão anterior 0. E esse find view by ID vai buscar ao R, que é onde eu tenho os layouts. Nos ideias vai buscar o registrar. Portanto, vai ter aqui a este botão que eu chamei BTN registrar. É para isso que escreve aqui esta ID. Okay? Como estão a ver, não é nada complicado, basta fazer isto. E agora, quando eu clicar no botão ajustar, portanto, eu vou criar aqui este código. Ponto. E ele vai ter aqui o on. Enfim, então, estava a ver porque é que isto não estava a dar, mas afinal dá. Então, eu vou chamar aqui no BTN registrar um método que é o setOn. E se eu começar a escrever, vai ver que ele aparece aqui. Isso, o listener é simplesmente um processo que fica em background à espera que o botão seja clicado. É um listener, portanto é um escutador. Se puser aqui o new e agora no espaço, vai aparecer que eu estava a ver porque é que não aparecia, que é o on-click listener. Portanto, o que é que acontece aqui? De uma maneira simples, para vocês verem logo, eu quando crio este método, ele automaticamente vai criar este código e o que eu quero que aconteça quando fizer o clique, bom clique é aqui dentro. Este código vai ser executado quando clicar no botão. Neste caso, para não ficar aqui uma coisa muito complexa dentro de registrar, eu simplesmente vou chamar um método e vou chamar registrar utilizador. Registrar com S. Registrar utilizador. Vou fazer só isto. Ele agora, claro, vai dizer que o utilizador não existe. Por isso é que está a dar aqui assim. Mas nós vamos criar o que vai. Então, na continuação, nós vamos fora do create para que isto não fique demasiado confuso. Criar aqui um método que eu vou chamar de private void registrar utilizador. E este registrar simplesmente vai validar os dados e vai criar o registro nesta release que eu chamei lista utilizador. Bem, isto é muito semelhante ao que nós já fizemos. Okay? Nós já fizemos isto com a interface gráfica do Eclipse e, portanto, é basicamente o mesmo processo. Que é ler os valores, validar, inserir. Então, vamos começar por ler estes valores todos. Seriam aqui no caso o nome, a morada, a questão estão aqui. O nome, a morada, o postal, e-mail, username e password. Um de cada vez. Então, começando
eu vou buscar um edit text. Vou chamar aqui a variável txt nome, o edit nome, vai ser igual que eu tinha posto. Bem que não é obrigatório. Então find. Como eu fiz para o botão, vou fazer o mesmo para encontrar a caixa de texto. E aqui é importante nós temos os nomes direitinhos, assim não é ninguém. Eu vou buscar aqui então para o edit nome a caixa de texto. Este é text edit nome. E agora o mesmo para todos. Portanto eu posso pegar aqui neste código, repetir esta leitura, trocar nome para morada, nome para código postal. São variáveis, podem pôr o que quiserem, mas eu vou seguir aqui a ideia que eu estava a utilizar. E-mail, e aqui username, e aqui password. Mesma coisa deste lado. Aqui ajuda um bocadinho. Posso enganar nos nomes. E de seguida eu vou extrair o texto. Então vou ter aqui string nome, vai ser igual ao edit. Bem este aqui com maiúsculo. Desculpa, podia ficar assim, mas então, um edit nome ponto get text. Infelizmente aqui o nosso Android Studio, o Java que está aqui, a versão do Java, pede um passo extra que é transformar este string. Eu não percebo muito bem porquê, mas o getText aqui não nos dá uma string, dá um objeto. Então eu tenho que fazer aqui o string para que isto funcione. E agora mesmo para todos. Como são todos strings, neste caso, se algum deles não fosse string, tenho então de fazer aqui uma conversão para número. Como já fizemos no exemplo com o Eclipse. Agora, então, deste lado. Ora bem, depois de ver isto tudo, se nós não tivéssemos que fazer nenhuma validação, seria bastante simples. Seria simplesmente criar aqui um objeto. Portanto, vamos criar aqui um objeto do tipo utilizador, o igual a new utilizador. Passamos as variáveis que nós temos aqui, nome, a morada, código postal, o e-mail, o username e a password. Um ponto em vez de uma vírgula. Seria isto. E de seguida faríamos lista utilizadores ponto add. Como estão vendo, embora isto não seja tem aqui mais uns pozinhos, isto continua a ser Java e podemos fazer como fazíamos anteriormente. Só que agora vamos aqui pelo meio, antes disso vamos fazer as nossas validações.
Então vamos criar aqui algumas regras para validar estes dados que aqui estão. Tá bem? Isto são regras que obviamente nós vamos criar. Podiam fazer diferente, mas como estamos todos a fazer o mesmo, vamos fazê-lo. Então vou pôr aqui que isto é o início da validação. E aqui vou ter o fim da validação. Então nós organizamos primeiramente este código. E aqui vamos colocar umas regras. Portanto, por exemplo, para o nome, vamos dizer que o nome deve ter entre 6 e 50 caracteres. Já vemos como isto é feito, só para reafirmar, já sabem. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui num if, se o nome é menor que 6 ou o nome.length é maior que 50, vamos fazer aqui uma deste tipo. Reparem que aqui eu não vou trabalhar os try-catch, mas porque não tem nenhum valor que não pudesse ser lido, mas também poderia fazê-lo. Se para aqui um preço. E agora vamos dizer aqui que o erro igual a true, ou seja, vou criar aqui uma variável booleana, tal como já fiz. O que é diferente é a forma como vou apresentar o erro, ok? Nós temos aqui uma classe, que é a classe toast, que apresentou a mensagem na ecrã. É a mensagem mais simples, mas para o que nós queremos funciona bem. Então o toast, eu posso fazer aqui um make text, este que está aqui. Okay? Isto o que é que leva? Ver um contexto. O contexto aqui é normalmente o ecrã onde vamos apresentar este resultado, no caso esta mensagem. Então this vai ser apresentado em cima do próprio main. Também só temos uma atividade, esta. Depois vamos pôr, por exemplo, o nome deve ter entre 6 e 50 caracteres. Isto é a nossa mensagem. E depois aqui uma variável que diz se o toast fica muito ou pouco tempo no ecrã. Eu não preciso memorizar isto, basta fazer assim toast, ponto, e depois ele mostra ou temos a hipótese length long, fica muito tempo, que é esta hipótese, ou então length short fica pouco tempo. Eu vou escolher o short e ponto e vírgula. Isto é o erro. Isto é a nossa mensagem. Portanto, tem que declarar aqui a variável para o erro, vou chamar aqui a variável booleana, erro from a false. E aí tem aqui então uma validação para o nome. Vou agora fazer uma validação para a morada, seria a mesma coisa basicamente, não deveria muito, portanto a morada eu até vou passar isto um bocadinho à frente e vamos ao código postal. Ok? Então vamos passar a morada à frente porque seria muito parecido com isto e vamos validar o código postal. Ora bem, o código postal deve estar no formato. E qual é o formato do código postal? São 4 números, traço, mais 3 números. Tem que ser assim. Para isso, temos que criar então um regex, uma expressão regular. Ora, como é que é a expressão regular para este caso? Nós vimos isto já na aula passada. Eu quero 4 números, então a expressão regular seria assim. Início da linha. Seriam 4 números. 4 números. Um traço. E depois mais 3 números. De outra forma eu não consigo validar isto, não é?
Então seria esta expressão regular, vou fazer aqui o fim de linha, seria isto. Como é que fazemos? Eu vou utilizar aqui algumas classes do Java. Primeira classe pattern. A classe pattern vai me permitir dizer qual é o padrão de procura. Que é exatamente isso que eu tenho aqui. Então, a classe pattern vai permitir fazer aqui um pattern ponto compile, está aqui. A string que eu preciso pôr é o regex, que é isto que está aqui. Então é uma string. Eu vou pegar aqui. Esta string. Então primeiro vamos criar aqui o padrão que eu quero. Depois vou ter um matcher. Vou usar a classe matcher. Onde é que eu vou procurar este padrão? Este regex. Vai ser então padrão ponto matcher. E agora vou utilizar a variável código postal, que é onde está o padrão que eu quero procurar. Tenho que fazer com import. Ok? Então, como estão a ver, isto é muito padronizado, basicamente é sempre a mesma coisa. E agora eu vou fazer aqui um match. Boolean match. No texto de procura, vou fazer um find. Então, este match pode dar dois resultados. Se ele for verdadeiro, é porque está tudo bem. Se for falso, eu vou escrever assim para ser mais claro, não precisava. If match igual a false. Mesma coisa aqui em cima. Erro igual a true e um toast. Só que aqui o toast tem outra mensagem, que é o código postal é inválido. Estão vendo? Para continuar então, vamos fazer a validação do e-mail. Antes no e-mail, vamos adotar aquele padrão que fizemos na aula, um bocadinho simplificado, se calhar para não ficar tão comprido, mas será mais ou menos como isto, não é? Portanto é basicamente igual, só vamos alterar o nosso padrão. Eu não preciso declarar outra vez, já está declarado lá em cima. Não preciso outra vez declarar também o matcher. E não preciso declarar outra vez a variável do match como bool. Ok. O padrão então do meio seria mais ou menos isto. Começa com uma letra, tem que ser uma letra de início. Depois, uma sequência de letras. Para não complicar muito, vamos fazer só letras minúsculas também. Também pode levar aqui um caractere 0 até 9 e o caractere underscore e mais o quê? E mais ponto várias vezes. O símbolo do arroba. Eu teria aqui então outra vez um AZ várias vezes. Um ponto e outra vez a Z várias vezes. Pode ser então um padrão assim. E aqui a mesma coisa. Isto só mudou o padrão. E agora vamos por aqui o e-mail é inválido. Tá bem. E seria então esta validação do mail. E a seguir seria validar o username. Era mais ou menos a mesma coisa que aqui. A validação do a validação do username tem que ser um username que tenha pelo menos
3 caracteres no máximo. Vamos fazer 12. É muito parecido com isto. Então, username deve ter entre 3 e 12 caracteres. Username. Seria isto então a validação. Se eu quisesse fazer uma validação mais correta, imagina que aqui na password poderia aplicar várias regras à password. Então é o todo, nós irmos ao nosso amigo ChatGPT ou a um motor que permita criar uma regex e fazer esta validação. Ok? Pronto, isto aqui é o básico, vocês já conheciam, podemos sempre acrescentar mais alguma informação. E agora, temos aqui também para o registro um if erro igual a false, ou se quiser not erro, também dá, se tem assim, também dá. É óbvio, aqui até isto vai ficar sublinhado porquê? Pois, porque ele sugere esta simplificação, mas se quiserem fazer fácil, se quiserem não façam. E já agora que nós temos isto feito, vamos também mandar uma mensagem para o utilizador, um toast. Vamos então aqui, isto de o que está aqui sublinhado não quer dizer que seja um erro, está bem? Só um aviso do... Ah, pois, estou aqui uma coisa, tem razão. O aviso tem razão, já vou mostrar o que é que falta. Então, vou fazer aqui o make test. Isso. E agora o utilizador foi registrado. Ponto. O que é que faltou fazer? O show. Portanto, isto não ia aparecer. Ponto show. Isto foi criado, mas não aparece. Tem que fazer o show. E agora tenho que acrescentar aqui em cima porque eu esqueci-me desta parte. Ainda bem que ele me avisou. Ponto show. Meus amigos, é assim que se faz a validação então com o Android Studio. Agora vamos parar aqui, esta segunda parte vai ficar por aqui. Eu pedi então que vocês façam um teste com o emulador ou então com os vossos telemóveis. Eu venho a fazer o teste. Há sempre a possibilidade de haver aqui algum erro, mas penso que isto já ficará assim. Não se esqueça de acrescentar aqui o show em todos os todos que eu esqueci-me. E voltamos na próxima parte, na terceira parte deste tutorial, para mostrar como é que podemos fazer então mais botões, mais coisa a funcionar, porque depois já só está a registrar um utilizador e não mostra mais ninguém. Ok? Até já então.